Boa, você está ao vivo. Olá, Fener. Boa noite. Você está ao vivo aqui no canal da BPMP Brasil. Seja bem-vindo à nossa sala. Boa noite a todos que estão presentes. Agora, deixo vocês aí com o Germano Fener, que hoje domina a live. Boa noite a todos. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra Boas Práticas para Desenho de Processos com DP, ok? Bom, pessoal, então, inicialmente agradecer à BPM Brasil, em especial nossa presidente, a Viviane, pelo suporte e acesso que tem dado para que a gente consiga fazer a transmissão dessa palestra. E sobre o tema, eu vou buscar transmitir para vocês de uma maneira bem simples, bem objetiva, para que vocês consigam se beneficiar o máximo possível deste conteúdo que nós vamos estar compartilhando no decorrer aí de, que eu estimo, uma hora aí de conteúdo para vocês. Antes de continuarmos, só acertar aqui, perfeito. Com relação à BPMP Ceará, ok, nós buscamos fazer um novo cenário, um momento em que a gente consiga aproximar as pessoas, os interessados na parte de processo de negócio, que a gente consiga prospectar novos horizontes, tá? Que a gente consiga compartilhar com todos vocês esse assunto que hoje tem sido muito tratado, muito difundido dentro das empresas. Sobre a BPM Ceará, então nós temos aqui o nosso board. O nosso gerente estadual é o Carlos Márcio, tendo como coordenador de certificação Alexandre Vieira, coordenador de eventos e marketing, o nosso colega Carlos Sérgio, a Marcela Arruda, que é a nossa primeira suplente, e eu que estou como conselheiro. A BBP Ceará, ela tem duas vertentes, uma que trabalha específica com o setor do segmento privado, e outra que trabalha com o setor público. São, na verdade, colaboradores que buscam difundir as práticas de processo em cada uma dessas frentes. E hoje, eu aqui vou estar representando a BPMP do setor público, ok? Antes, então, como eu falei anteriormente, eu vou tentar passar conteúdo de uma maneira bem prática para vocês, tá? Bem didático, para todo mundo
consiga se beneficiar e que essa uma hora que você está investindo hoje realmente vai valer muito a pena para você. Ao final do nosso trabalho, eu vou compartilhar novamente esse QR Code, que é para você fazer uma avaliação de como está sendo a palestra hoje. Nós buscamos, dentro da BPMP Ceará, uma vez por mês, oferecer diversos eventos. Inclusive, nessa avaliação aqui, existe as sugestões de alguns eventos que a gente quer ministrar nos próximos meses. Então, se algum dos eventos estão lá listados, se lhe interessar, clique, tá? O evento com maior pontuação será o próximo que a gente vai apresentar no mês de outubro, ok? Para que realmente venha valer a pena, você se beneficie hoje, ao final deste encontro, vai ser compartilhado com vocês um artigo, ok? Tudo que eu estou falando vai estar escrito nesse artigo, vai ser compartilhado. Então, não se preocupem em tomar notas, ok? Porque vocês vão receber o conteúdo. Além disso, para quem se interessa na certificação CBPP ou está em busca do CIBOC, última edição, a quarta edição, aqui tem um QR Code que essa palestra está proporcionando 50% de desconto para quem for adquirir essa literatura, ok? Então, além do artigo, vocês também estão ganhando um bônus de R$ 50, aliás, 50%, desculpa, R$ 50 para quem for adquirir o Ciboc última versão, tá bom? E mais uma vez, agradeço e receber a DPMP pela oportunidade aí que tem gerado, inclusive viabilizando essa obra tão importante para o crescimento de todos. Aqui eu estou compartilhando os meus contatos e minhas redes sociais. Quem tiver alguma dúvida sobre o que for tratado aqui, posteriormente quiser me procurar ou quiser me seguir nas redes, aqui estão os meus contatos, ok? Bom, então, sobre a palestra, ok, eu vou compartilhar um total de 10 boas práticas. O que é importante que você entenda? O que eu vou falar aqui não é obrigatório ser utilizado. Pode acontecer que você que está aí me ouvindo, dentro da sua empresa, já tenha uma boa prática que o pessoal segue. E aí é a prática da empresa que tem que ser seguida. Mas para você que de repente não conhece maneiras de organizar o processo, isso aqui é bastante válido. Agora, lembrando, isso aqui não é obrigatório a ser seguido. Tudo que eu falar aqui é resultado de muitos anos de experiência, muita prática, muita troca de conhecimento com pessoas de mercado, ok? Então, o que eu vou torcer para que isso aqui ajude você a melhorar a qualidade dos processos que você está entregando, ok? Então, vamos à primeira boa prática. E essa primeira boa prática começa com a identificação do nome do processo. Aqui eu estou colocando o ambiente do Visage, mas o que eu falar aqui vale para qualquer ferramenta, ok? Eu, por acaso, vou estar utilizando o Visage porque a versão gratuita dele é permitido para esse fim, que é o fim de aprendizado e estudo. Então, quando você cria um processo, o Visage vai sugerir diagrama 1, diagrama 2, diagrama 3. Então, olha a confusão que isso aí pode gerar quando você tiver 4, 5, 6 ou mais processos mapeados. Então, a primeira boa prática é que você coloque em caixa alta e substantivo qual que é o nome do processo. Pode ser pedido, pode ser entrega, pode ser auditoria, mas o processo principal é importante que você identifique em caixa alta e substantivo. Depois vocês vão entender que tem uma lógica, por que caixa alta, por que substantivo, por que em alguns casos verbos, ok? Quando você está trabalhando com um ou dois processos, você não sente tanto essa questão quando começa a deixar nomes genéricos de identificação. Mas à medida que você começa a implementar três, quatro ou mais processos, isso pode vir já gerar uma confusão. Então, sempre que possível, o nome do processo principal você coloca em caixa alta, ok? Segunda boa prática, que é o nome dos subprocessos. Então, são aqueles processos que têm várias atividades relacionadas com o mesmo fim,
um registro de um pedido, um cadastro de um cliente, um processo de pagamento, um processo de auditoria, onde eu tenho várias atividades no mesmo fim, aí vale a pena se criar esse processo, a gente coloca ele também substantivo, mas com letras minúsculas, só a inicial maiúscula. Por que isso? Porque quando você deixa apenas uma identificação em caixa alta, quer dizer que aquele é o processo principal e os outros são processos de apoio. Dessa forma, já fica muito mais claro você conseguir saber quando está lidando com o processo principal e quando você está lidando com os processos de apoio ou subprocessos, como você queira identificar. Então, dessa maneira, você vai criando diria assim, não só uma hierarquia de organização, mas com uma sequência lógica, quando é o processo principal, quando são os subprocessos. E vale a pena lembrar que subprocessos eles podem ser reaproveitados. Então, daí que eu destaco ainda mais a questão de você identificar com letras minúsculas, a título de saber que aquilo lá é um subprocesso. E assim não criar confusão em seus fluxos que você vier a desenvolver. Ok? Terceira boa prática, que é a identificação dos polos ou as piscinas dentro do processo. Muito cuidado, tá? Se você deixar que a ferramenta vá sugerindo nomes, você pode ter problema no futuro, à medida que vão surgindo mais processos. E assim como para o processo e processos, a identificação no substantivo e em caixa alta, tá bom? Então, aqui nós temos a forma tradicional, como as ferramentas podem sugerir, e aqui a forma, tá, de você colocar em caixa alta o substantivo. Lembrando que o POU, ele pode ser uma empresa, ele pode ser um ator do processo, ele pode ser uma solução de software, mas é interessante que você consiga ter essa hierarquia e também que você busque colocar os atores, os polos, de uma maneira que você evite o zigue-zague de processo, alguns chamam de macarrão, que acaba confundindo todo o fluxo, que você organize eles de uma maneira que evite ele passar por diversos pousos, diversas piscinas, ok? Nem sempre você deixar em ordem alfabética ou deixar na ordem que acontece o processo é a forma que você vai evitar o chamado zigue-zague de processo. Então, tão importante quanto você colocar o nome é você também colocar em que os posts que vão se relacionar, um fique perto do outro. A quarta boa prática é a prática das lanes, também chamado de raios. Essa aqui a gente também orienta que você se coloque em caixa alta e substantivo. Eu não sei se você tem percebido, mas a gente está colocando aqui identificações curtas. Sempre que possível, coloque assim identificações que sejam bem objetivas. Eu poderia ter colocado o nome da empresa, digamos que o nome da empresa seja Prefeitura de Fortaleza. Eu poderia ter colocado Prefeitura Municipal do Estado do Ceará, da cidade de Fortaleza. Ok? Então, tente não só usar nomes específicos, quanto ser o mais objetivo possível. Então, observe, nós temos aqui a identificação para o processo principal, para os subprocessos, e nós sabemos que é subprocesso, porque está em caixa, em letra minúscula, nós temos a identificação dos polos e das piscinas. Ok? A quinta boa prática é um recurso pouco utilizado na parte de processos, que são chamados marcos do processo. O marco, ele também pode ser chamado de etapas ou de milestones. Então, eu divido o processo em etapas. Nem todas as pessoas que trabalham com processo utilizam esse recurso. Mas se você está tendo dúvida de como organizar o seu processo, está tendo dúvida de como identificar a real entrega que ele vai gerar,
Em algum momento existem, assim, as pessoas estão tendo uma dificuldade de chegar num consenso de como o processo funciona. Vale a pena você utilizar os recursos dos marcos, que nada mais é que organizar o seu processo em fases, em etapas que ele vai ter que cumprir. Então, nesse processo aqui, eu acho que eu não citei não para vocês, mas nós estamos aqui trabalhando com o processo de pedido de pizza, que é o exemplo que eu trabalho nos treinamentos com o ministro. E eu utilizo esse exemplo porque ele é um exemplo bem didático e que provavelmente todo mundo que está aqui, se não todos, já fizeram um pedido de pizza, ok? Então, é um processo que você conhece. Então, eu coloquei uma fase aqui, pedido, uma segunda fase, produção, uma terceira fase, entrega. Esse recurso, ele tem duas grandes vantagens. A primeira, eu já falei que é a organização do processo. E essa divisão de fases você pode usar para todas as pools ou piscinas. Quem aqui já escutou aquele termo processo voltado ao cliente? O processo tem que ser focado no cliente. O que é um processo focado no cliente? É você colocar no lugar do cliente e ver o que o cliente percebe. Então, se eu fosse organizar aqui os marcos para o cliente, seria marcos diferentes, porque o cliente ele vai enxergar um pedido, com certeza. Mas depois do pedido, o que que ele vai enxergar? A entrega e o pagamento. É isso que ele vai perceber. Se a gente olhar para o entregador ele vai, o que que ele vai enxergar? O recebimento de uma pizza, o deslocamento até o cliente e o recebimento. Então, percebe que o cliente ele tem uma perspectiva, o entregador tem outra perspectiva e a empresa tem outra perspectiva. Então, quando você coloca essa divisão dos marcos, na verdade, o que você está fazendo é enxergar o processo de acordo com a ator que está envolvido, ok? Mas a principal é, quando você não está muito claro que o processo tem que entregar, o que que ele tem que gerar, ou as pessoas não estão conseguindo chegar no consenso, vale a pena você usar o recurso dos marcos, tá? Os marcos nada mais é que organizar em fases para o processo. Inclusive, você que está aqui me assistindo, toda vez que você tiver dificuldade de de entender um processo, qual que é a sugestão que eu dou? Pergunte para o processo. Processo, o que que você tem que me gerar? O que que você tem que retornar para mim? Nesse caso aqui, ele tem que gerar um pedido, ele tem que gerar uma produção, ele tem que gerar uma entrega. Pessoal, lembrando que os processos podem ser desenhados de diferentes maneiras. O ideal é que ele sempre esteja alinhado com a estratégia da empresa, tá? Com a estratégia do negócio. Mas isso aqui que eu estou mostrando para você poderia ser feito de diferentes maneiras. Eu estou colocando uma maneira, tá? Uma alternativa, ok? Muito bem. A sexta boa prática é a identificação das atividades. Então, se até agora nós estávamos identificando o processo, os subprocessos, os poles e as lanes com substantivo, as atividades elas são identificadas com verbos no infinitivo, terminação ar, ir. Por que essa identificação de atividades em verbo? Para dar ideia de ação. Porque até agora, o que nós fizemos foi organizar o processo. A gente organizou a identificação do processo, organizamos a identificação dos subprocessos, definimos a identificação das poles e das lanes. Mas não é isso que faz o processo andar, isso organiza o processo. Também falamos dos marcos, ou de você organizar o projeto em fases. Até aqui a gente organizou o processo. E esse é um conselho que eu dou para você. Um erro que muitas empresas fazem, vou até pedir licença para voltar um slide anterior, é começar a desenhar logo o processo. Qual o conselho que eu dou? Identifique quem são os atores que estão envolvidos nesse processo. Busque saber quem são os atores que participam nesse processo. Busque saber o que esse processo tem que entregar. Quando você começa a fazer isso aí, você começa a ter um sentimento que o processo está mais organizado, o processo está mais definido. Então, quando você vai para a etapa de desenho do processo,
você vai com uma segurança muito maior, você já vai conhecendo o processo, já vai tendo um certo domínio do que tem que ser feito. Houve um amadurecimento do trabalho que tem que ser realizado. E nada mais justo que, nesse caso, então, as atividades sejam em letra minúscula, respeitando as iniciais maiúsculas e sendo escrito em verbo no infinitivo. Por exemplo, fazer pedido, encaminhar pedido, montar pizza, retirar pizza, embalar pizza, realizar pagamento. Então, para dar ideia de ação. Agora, uma outra coisa importante, ok? Leve em consideração que as atividades utilizam o recurso tanto das piscinas, dos pools, quanto das lanes, das raias, para complementar o entendimento. Quem vai fazer o pedido? O cliente. Então, eu não preciso escrever na atividade, cliente deve realizar o pedido. Não tem sentido. Não estaria errado, mas, ao meu ver, fica menos objetivo, ok? Então, na dúvida, quem é que está fazendo o pedido, é só olhar para o pool, ou para a piscina, que é o cliente. Quem é que está registrando o pedido? É a recepção. Quem é que vai receber o pedido? Supervisor? Quem é que vai montar o pizzaiolo? Então, é importante que você observe quem vai estar envolvido nesse processo. E ele ajuda a complementar. Sempre que possível, façam o processo o mais simples possível. Eu já vi casos de processo de atividade, melhor dizendo, em que a pessoa coloca um parágrafo de identificação. Isso aí dificulta a leitura do processo. O entendimento, ele torna-se mais demorado. O desafio é fazer simples, porque o simples funciona. Então, coloque identificações simples, objetivos, em que a pessoa leia e ela consiga entender, ok? Então, as atividades, sempre escrito com verbo no infinitivo, busque escrever o mínimo possível, mas, claro, um mínimo de que a pessoa entenda. Uma outra orientação que eu dou, não coloque siglas, não coloque abreviações, porque nós temos lá uma sigla que é chamado PHF, Processo de Higienização de Franquias. Quem chegar de fora, o que é um PHF? Então não vai saber. Então, evite colocar siglas, evite colocar abreviações. Ah, mas tal sigla é óbvio dentro da empresa, é óbvio para quem está há 3, 4 anos dentro da empresa, mas não para quem está chegando. A ideia é que, quando você tem essa documentação do processo, as pessoas que entrarem na empresa, elas primeiro leiam o processo, entendam o processo, para a partir daí elas começarem a executar o processo. Se seguir essa dinâmica de antes da pessoa começar a realizar, começar a trabalhar, ela entender como funciona o processo, ela não só vai estar indo muito mais segura para executar as atividades, como as chances de acerto vão aumentar, as possibilidades de erros irão diminuir, ok? Então, por isso que eu tenho todo esse trabalho de fazer com que um processo seja fácil de ler, seja fácil a compreensão, ok? Sétima boa prática, a sequência das atividades. Eu diria que talvez aqui seja um dos maiores erros que as pessoas cometem, em parte porque trazem da cultura de fluxograma, ok? Mas quando você for tratar de BPM, faça o desenho do processo como se fosse ondas, tá? Como se fosse a ideia de ondas. Então, que ele siga uma sequência da esquerda para a direita. É bom vocês saberem que a gente lê com muito mais facilidade da esquerda para a direita, a gente tende a assimilar melhor. Então, evite os chamados retornos de atividade. Mesmo que isso aqui ocupe muito espaço, o que é importante você saber é que, para quem for ler, vai ficar muito mais didático, vai ficar muito mais fácil. Observe esse exemplo aqui. Então, aqui, ok, perfeito, um sentido. Agora, o que que eu vejo e observo em alguns desenhos de processo?
a pessoa faz não sei se o termo seria níveis, ou parece uma escada, né, que a pessoa vai descendo o processo sem necessidade. Isso aqui não está errado, mas dificulta a interpretação, vai consumir mais espaço de tela, ok? Ou as pessoas também fazem essa sequência aqui, começa o processo, desce alguns níveis e sobem o processo novamente. Lembre-se, o desafio é fazer simples, ok? Quanto mais simples for o seu processo, melhor, tá bom? Então, evite fazer essas descidas em níveis, a não ser que realmente seja necessário, ok? Então, observe o exemplo anterior nosso, aqui. Só que agora eu fui descendo vários níveis, tá? Fui pulando e descendo vários níveis. Isso aqui não só vai consumir mais espaço, mas torna a leitura um pouco mais difícil de ser compreendida. Evite fazer esses zigue-zagues aí, tá bom? Aqui tem um alerta que eu faço em relação a essa parte de desenho dos processos. Atenção com a parte dos espaços que tem. Então, na hora que está sendo desenhado o fluxo do processo, o que eu vejo é de processos gigantes com espaços entre as atividades. Em IHC, tá, na parte de interface humano-computador ou em interação humano-máquina, mas é toda aquela área da área de TI que se preocupa em fazer telas agradáveis, existe o chamado princípio de área de respiro, onde você procura evitar poluir, procura deixar áreas mais leves para que consiga criar uma interface agradável. A lógica aqui é um pouco diferente, tá? Essas áreas aqui de respiro, elas podem tornar o processo maior. Elas podem inflar o cronograma sem necessidade. Então, observe, por que que estou deixando toda essa área aqui? Por que que estou deixando toda essa área aqui? Tá? Então, quando isso aqui começa a se repetir, o seu processo começa a aumentar de tamanho sem necessidade. Então, evite deixar essas áreas. É, assim, quem já desenhou o processo sabe que é muito fácil o processo ficar grande com as atividades. Então, na hora que você vai construir um processo, na hora que você está fazendo o sequenciamento, busque já crescer, utilizar ele, fazer, desenvolver, otimizando o espaço. Busque já fazer de uma maneira que você consiga otimizar os espaços. Evite essas grandes áreas aí de respiro sem necessidade. Você tem que lembrar, depois você vai ter muita parte de revisitar seu processo, de fazer mudanças, de atualizar. Quanto mais simples for esse processo, melhor, mais fácil vai ser a manutenção. E uma das maneiras de deixar ele simples é evitar os zigue-zagues da atividade, é evitar grandes espaços sem necessidade, porque imagina, a pessoa tem um processo com muitos espaços, aí ela tem que ficar navegando de tela, fica mais cansativo o processo. Um outro alerta que eu também faço em relação ao sequenciamento de atividades refere-se à parte do retorno do processo. Muitas pessoas também fazem isso aqui. Se antes você coloca espaço e aumenta o processo, o retorno de habilidades das atividades as pessoas fazem pensando em otimizar o espaço, mas que pode criar um problema. Então, observe, é o mesmo processo que eu venho apresentando para vocês. Só que agora eu estou fazendo o retorno de atividades. É claro que o espaço ficou mais otimizado. Eu precisei de 40% a menos que eu precisava antes de espaço. Então, do ponto de tamanho, ok, mas visualmente ficou mais fácil a leitura? Visualmente, melhorou a interpretação do processo? Eu acho que muito pelo contrário, tá? Isso aqui acaba confundindo. Lembre-se, eu estou falando de boas práticas, tá bom? Isso aqui não é obrigado a seguir. Mas a ideia é que ajude a você construir fluxos mais fáceis de entendimento, mais fácil de suporte. Então, o que que acontece? O que nós estamos fazendo aqui, ó, o processo é desenhado, a pessoa retorna, vem o processo, a pessoa retorna. Então, isso aqui acaba confundindo mais o processo. E aqui eu estou pegando o processo simples. Agora, imagina
processos complexos que envolvem várias áreas, vários atores, várias etapas, o quão difícil vai ser entender este processo. Então, evite fazer grandes espaços, evite fazer retornos, construa um processo como está sendo colocado aqui, que ele funciona como se fosse ondas, que ele vá no sentido único da leitura, porque a ideia é facilitar o entendimento da pessoa, tá bom? Eu digo isso porque eu vejo muito a questão das pessoas fazendo retorno da atividade, mudando o retorno da atividade. Então, aí fica a seu critério, tá bom? E eu prefiro ocupar mais espaço de tela, mas, por outro lado, facilitar a leitura de quem está vendo o processo. A gente tem que fazer um processo que a leitura seja agradável. A gente tem que desenvolver um fluxo que a pessoa enxergue e fique uma imagem agradável de ser lida, ok? Porque isso aqui vai facilitar para que as pessoas também venham a aderir ao processo, tá bom? Muito bem. Então aqui nós estamos aí com sequência, né, com retornos, e aí a imagem, o fluxo normal. Um outro alerta que eu faço aqui para vocês, que assim como as pessoas fazem os retornos a título de otimizar os espaços, e eu acho que é uma otimização que se perde muito, é também mexer no tamanho das caixas dos processos. Seja a ferramenta que você estiver utilizando, o conselho que eu dou é mantenha o tamanho da caixa. Não muda o tamanho. Ah, mas se eu quiser aumentar ou diminuir, posso fazer? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mas você tem que entender o trabalho que dá isso aí. Então, o que eu vejo as pessoas é mudando o tamanho das caixas. E o objetivo, otimizar espaço. Então, o que que acontece? Quando você muda o tamanho da caixa, você vai ter um trabalho a mais de alinhamento, de deixar elas alinhadas, porque o tamanho vai ser diferente. E uma coisa que vocês têm que estar alerta, toda vez que você desenha um processo, você tem que desenhar esse processo pensando na manutenção do processo. Porque a primeira etapa é o desenho do fluxo, ok? É a primeira versão do processo, só que a partir daí começa a ter o PDCA, a melhoria contínua. Então, quando a gente faz a primeira versão do processo, a empresa ganha muito com organização. Só que a partir de agora que a gente conhece o processo, sabe as entradas, sabe o que que é trabalhado, sabe o que que vai ser transformado por esse processo, a otimização fica muito mais fácil, fica uma otimização mais assertiva. Só que junto com a otimização vai ter a manutenção desse processo. Então, se esse processo não for algo fácil de manter, não for algo rápido de mudar, vai ficar complicado você fazer esse PDCA. E uma das maneiras que a gente torna esse PDCA simples é também mantendo o tamanho padrão das atividades. Tem situações que eu tenho que mexer no tamanho da atividade, raras, mas tem. E que situação é essa? É quando tem uma determinada palavra que ela acaba ocupando boa parte, se não toda a parte aí da atividade, e ela não aparece por inteiro. Então, é raro o caso, mas eu acabo mexendo no tamanho, mas é muito raro isso acontecer, ok? Então, evite mexer no tamanho das atividades. Você pode mexer sem problema nenhum. O que eu quero dizer é que o trabalho de manutenção que você vai ter com essas atividades, isso vai consumir um tempo seu, tá? Vai acabar consumindo um tempo maior. E quando você deixa as atividades com o mesmo tamanho, a leitura fica mais agradável, tá? Eu acho que você manter o tamanho, manter uma padronização, quem for ler esse processo vai ter uma facilidade maior de entender o que que o processo está se propondo a fazer, tá bom? Mas eu vejo várias vezes as pessoas mexendo no tamanho, e a ideia é otimizar espaço, é conseguir colocar mais informação. Cuidado, que nessa busca de você conseguir colocar mais informação num espaço menor, você pode acabar tornando o processo pesado, difícil de ser entendido. Então, o desafio é aquilo que eu volto a falar, e repito para vocês. O processo tem que ser simples de ser entendido, ele tem que ter uma leitura agradável, tem que ter uma visualização
interessante. Tudo isso para que as pessoas consigam assimilar o que o processo está se propondo a fazer, tá bom? Perfeito. Uma outra erro que as pessoas cometem é a questão das cores. BPM, por via de regra, é em preto e branco. Tá bom? Por via de regra, é preto e branco, porque a ideia é realmente fazer algo que seja minimalista, certo? Fácil de entender. Agora, tem pessoas que acabam mexendo nessa questão das cores dos processos. Isso sim pode trazer um problema muito grande, ok? E muitas vezes as pessoas mexem na cor dos processos por uma questão de querer melhorar a leitura do processo, querer deixar ele mais agradável. Então, eu não sei para você o que que fica melhor, esse carnaval de cores ou uma coisa mais objetiva como está sendo proposta aqui. Uma outra coisa que vocês têm que pensar é que nós estamos num mundo globalizado. Então, cada vez mais, nós trabalhamos com pessoas de outros países. Então, a depender da cor que for utilizada, eles podem ter um significado, uma percepção totalmente diferente. Então, por isso, mais uma razão para você manter ou o padrão do BPM, que é em preto e branco, ou o padrão que a ferramenta sugere. Como eu trabalho muito com Visage, eu particularmente acho a interface do Visage agradável, tá? Agradável de ser entendido, tá bom? Se você tiver que trabalhar com cores, qual que é a dica que eu dou para você? Que você utilize a lógica do semáforo, ok? O verde é uma atividade que você avança, siga em frente, o amarelo quer dizer atenção e o vermelho quer dizer perigo. Então, se tiver essas situações no seu processo, você pode utilizar a lógica do semáforo. Então, o registrar pedido é uma atividade de bastante atenção, porque eu posso registrar algo errado, posso ter um equívoco. O encaminhar para o entregador é uma atividade assim de alto risco, porque eu posso colocar uma pizza errada, eu posso trocar os sabores, eu posso me equivocar nos endereços de entrega. Então, não só eu vou ter assim, um gasto de deslocamento, como vou ter um cliente insatisfeito por ter que esperar mais. Então, quando for alto risco, eu posso destacar. E é aquelas atividades, a partir do momento que eu seguir o processo, eu posso prosseguir à frente com ela, que por alguma razão ela não depende de outras atividades, ou na hora que eu cheguei nesse status aí, eu já estou com um certo domínio do que está acontecendo. Então, vale a pena utilizar essa lógica aí. Agora, o conselho que eu dou para vocês é importante que a sua organização, a empresa que você trabalha, ela tenha uma orientação sobre a questão das cores. Isso não só eu oriento para a parte de processos, como projetos, como a parte de planejamento estratégico, ok? Para que as pessoas entendam qual que é o significado que a cor está tendo. Porque a depender da cultura do país, e você tem que lembrar que qual que é a grande charada do Business Process Management Notation, ou BPMN, é criar uma linguagem universal de desenho de processos. Assim como nós temos o inglês, que é a linguagem do mundo dos negócios, o BPMN é a linguagem do mundo dos processos de negócio. Então, a ideia é que o fluxo de processo que você desenhar aqui, quem estiver no Japão vem entender. O fluxo de processo que for desenhado na Tailândia, quem estiver na França vai entender, ok? Agora, uma coisa é desenhar o fluxo do processo, outra coisa é a cor que você está colocando. Se alguém colocar uma cor amarela ou vermelha numa atividade, eu vou deduzir que é algo para eu ter muita atenção ou algo de grande risco. E às vezes a pessoa pode ter colocado apenas para chamar a atenção. Uma outra observação: cuidado com a questão das cores. Aqui tem que ter um bom senso, porque quem destaca muito não destaca nada. Então, olha só, a pessoa quis chamar as atividades que tem que ter atenção. Só que
praticamente são todas as atividades. Então, aqui entra muito uma questão de bom senso. Qual atividade que eu vou colocar cor? Então, aqui, algumas dicas que eu dou. Qual é aquela atividade do processo que, se acontecer errado, ela compromete todo o trabalho? Segundo, qual que é aquela atividade que a fonte vem de uma ou mais pessoas, um ou mais setores, ou vai ir para uma ou mais pessoas ou mais setores? Terceira dica, está envolvida com algum ator externo à empresa, ok? Então, isso aí seriam questões que eu iria ponderar para saber colocar no local correto qual a atividade que realmente merece ter um destaque para chamar atenção, merece ter um destaque para uma atividade de alto risco, ok? Mas lembrando, é importante que a sua empresa ela defina essas práticas. Pode ser que tudo que eu estou falando aqui a sua empresa não utiliza, ou utiliza alguma coisa. Esses tempos eu achei interessante, eu estava assistindo um treinamento de processos e eu achei muito interessante que naquela empresa a dinâmica que eles utilizavam era deixar a primeira palavra da atividade em caixa alta. Então nós temos aí o fazer pedido. O fazer eles deixavam em caixa alta. O receber pedido, o receber eles deixavam em caixa alta. Então para aquela empresa era a maneira o processo como estavam seguindo. Eles tinham isso documentado, ok? Uma coisa importante, existe uma grande diferença entre boa prática e melhor prática. Então, boa prática são aquelas situações em que o mercado sugere. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma boa prática, compartilhar boas práticas do processo. Mas a partir do momento que a sua empresa resolve criar uma política, resolve criar um guia para ser utilizado na sua empresa, na sua organização, essa pode ser entendida como a melhor prática, porque é uma boa prática que está sendo adequada ao contexto da sua organização e muito provavelmente só vai funcionar para a sua organização, porque cada empresa tem os seus processos particulares. Nesse caso, a gente pode entender como sendo a melhor prática para essa empresa. Tá? Então, é um cuidado que vocês precisam ter aí. Mas sempre é importante você ter uma documentação, uma referência de quais são as boas práticas para o processo. Pode ser que a sua empresa utilize caixa alta para tudo, para processo, para subprocesso, para pousos, para lanes, para as atividades. Pode ser que ela siga nessa mesma linha que nós estamos compartilhando aqui com vocês. E pode ser que ela faça algumas outras particularidades de acordo com o entendimento dela. Principalmente se é uma empresa em que a matriz fica em outro país, a partir daí a gente acaba tendo que aderir, seguir as boas práticas que a empresa utiliza. Ok? Então, atenção, né? A questão de você ter um bom senso sobre o que você vai estar utilizando. Décima boa prática. E essa aqui eu diria que é o choque que as pessoas têm quando vão trabalhar com BPM. E essa boa prática é que em BPM você não escreve dentro da decisão. Na forma de fluxo, são chamados losangos. Então, no fluxograma, sim, você escreve dentro da decisão. Mas quando você está trabalhando com BPM, você não escreve. Porque a decisão para BPMN é considerada uma atividade. Ok? É considerada uma atividade. Uma outra coisa importante, em BPM, então, por exemplo, processar demanda. Tá? O pedido está aprovado, sim ou não? Em BPMN, quando é algo padrão, tipo, se não está aprovado, não resta outra alternativa. Ele não foi aceito. Não resta outra alternativa. Então, por que que eu vou escrever reprovado? Ou não está aprovado, quando eu posso dizer que isso aqui vai ser um padrão? Então, é importante que vocês aprendam recordem esses recursos que a ferramenta oferece. Ok? Eu digo assim, muitos processos que às vezes eu tenho a chance de avaliar, eu percebo como o pessoal escreve em BPM sem necessidade, escreve demais, sem necessidade, tá? Então, a primeira coisa, em BPM não se escreve dentro do losango, que nós chamamos de gateway, de portão,
não se escreve, tá? Porque a decisão é uma atividade. Segundo, quando a sua saída, se tiver alguma que, caso não atenda o requisito, vai ser padrão, você não precisa escrever a negativa dela. Você apenas coloca esse traço aqui na diagonal, que vai ser entendido que, caso não atenda nenhuma das condições, é esse caminho que a ferramenta vai seguir. Uma outra coisa importantíssima sobre o BPM, BPMN. Pessoal, sempre que vocês estiverem utilizando BPMN, tem que estar claro para vocês que você vai escrever menos. Em BPMN, nós escrevemos menos, ok? E como assim a gente escreve menos? Uma dica eu já dei. Quando tiver alguma decisão que não atendida às condições, é essa que ela vai tomar, você não precisa escrever a negativa. Você vai colocar o comando de padrão e ponto final, ok? Próximo slide, observe o que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, atenção ao uso dos gateways. Aqui eu tenho a forma tradicional do fluxograma, em que eu estou verificando a forma de pagamento. Eu pergunto se é dinheiro, se for sim, se for não, ele segue. Eu pergunto se é cartão, eu pergunto se é Pix, se é cheque, se é dólar. Então eu tenho que ficar repetindo esses eventos de decisões da forma tradicional do fluxo. Quando eu vou para a forma tradicional de BPMN, eu escrevo menos. Eu reaproveito componente. Eu só coloco um único componente. E eu escrevo o caminho na decisão. É dinheiro, vem para cá, é cartão, vem para cá, é Pix, vem para cá, é cheque, é dólar. Então eu escrevo menos. Então, tão importante quanto você lembrar que não se escreve na decisão e que você pode usar comandos para quando for um desvio padrão, você também estar atento à questão dos componentes, tá? Que em BPMN, um componente já vai ser suficiente para você estar utilizando esses recursos aí que a linguagem oferece. É aquilo que eu volto a falar, tá? O desafio nosso é conseguir fazer com que o processo seja simples de entender. O processo tem que ser simples de dar manutenção, a manutenção dele tem que ser uma manutenção agradável. Nada pior que você ter aquele processo complexo, gigantesco, que as pessoas têm medo de mexer no fluxo, que não sabem onde é que vai dar o resultado. É essa realidade que nós temos que mudar. Eu nunca me esqueço de uma situação uma vez. Penso que muitos que estão aqui são profissionais que trabalham em tecnologia da informação. E em tecnologia da informação existe o chamado diagrama de identidade e relacionamento, que ele nada mais é que você consiga organizar todas as tabelas onde existe a transição de dados. Uma vez eu vi um diagrama de ERP, que na verdade é uma forma de organizar o fluxo do processo, só que numa questão de TI, e a pessoa abriu aquele diagrama e disse, olha, isso aqui é uma coisa que ninguém quer mexer. Eu acho que devia ter algo em torno de umas 75 tabelas, gente. Era literalmente um sentido, falar no sentido mais fácil, para vocês entenderem, parecia um macarrão. Tu não sabia onde começava, onde é que terminava. Então, por isso, essa questão do BPMN, de você entender os componentes e saber que você vai escrever menos, porque a ferramenta, a linguagem, melhor dizendo, ela oferece esse recurso aí para vocês, ok? Muito bem. Então, aqui eram essas 10 dicas de boas práticas que eu estou compartilhando com vocês. Lembrando, gente, isso aqui não é obrigatório a seguir, tá? Boas práticas, a ideia é que você olhe e veja, ó, isso aqui eu gostei, eu vou utilizar na minha empresa. Isso aqui já não me atende tanto, eu vou deixar de lado. Então você olha, vê o que lhe interessa e é isso que você vai passar a utilizar. Antes de seguirmos adiante e irmos para a parte das perguntas, eu vou pedir que vocês escaneiem esse QR Code e avaliem o que vocês estão achando, o que acharam deste evento aqui.
Nós queremos tentar manter a prática de uma vez ao mês oferecer ao público, a vocês, tá? Recursos que ajudem a melhorar o trabalho. Então, algumas ideias que nós temos em mente oferecer um encontro só com dicas de preparação para a certificação CBPP, desculpa. A ideia não é comentar questões, mas muito mais uma questão holística de como você se preparar, você ter uma rotina, porque nós estamos falando de uma prova que, se eu não me engano, são 120 questões, 4 horas de exame, então não é uma prova simples, é uma prova que exige, mas passar no exame CBPT é ter mais oportunidade de mercado. Estamos pensando em tratar de boas práticas, de como o Pisaja, que ele publica a informação, tem um encontro de boas práticas só para tratar de gates, então tem lá essas opções para você escolher sobre o que que você gostaria que fosse abordado. Tá? O que nós estamos buscando aqui é realmente dar um retorno à comunidade, conseguir levar o conhecimento à comunidade para que a gente consiga ser beneficiado da parte de processos. Conforme o prometido, ok? No próximo link, você pode baixar o artigo dessas 10 boas práticas. Então, estão todas lá as boas práticas comentadas, ok? Fique bem à vontade, quiser sugerir alguma mudança, alguma coisa que você perceber, fique à vontade para contribuir com o nosso trabalho, que o nosso trabalho é um trabalho voltado para a comunidade, tá? Para vocês que estão buscando melhorar a qualidade do serviço voltado à parte do processo de negócio. Então, tudo que eu falei pode ser baixado deste link, ok? Pode ser baixado aí do artigo que foi desenvolvido aí pela BPMP Ceará do segmento do setor público, ok? Então, eu vou dar mais uns 10 segundos aí para que você tenha a chance de escanear e fazer o download do seu artigo, tá bom? Pessoal que está me ouvindo aí na parte de suporte, nós já vamos então dar início aí de abrir o público para tirar dúvidas, fazer comentários, ali escutar um pouco de vocês aí. Bem, pessoal, essa é a próxima parte agora. A gente quer ouvir vocês aí. Está aberto agora para a gente responder as dúvidas que o pessoal possa ter aqui em relação ao nosso trabalho. Então, quem estiver me dando suporte aí, tá entrando na sessão aqui para. Olá, Fener, Oi, me ouve? Vou transcrever perfeito. algumas perguntas aqui no chat para você, tá bom? Pronto, já estou vendo aqui. Perfeito. Em Ah, geral, bom. Nossa, a gente tem muita gente comentando aqui, mas tem uma pergunta aqui da Elaine Andrade. Ela diz pronto. assim: o nível de detalhamento das atividades interfere no tamanho do desenho. Qual vantagem e desvantagem de utilizar no Visage as informações do detalhamento no campo descritivo? Vamos lá. Elaine. Bom, a identificação da atividade eu faria o mais simples possível. Agora, onde é que eu colocaria o detalhamento, a explicação? Em um documento à parte. Para toda vez que você coloca o componente da atividade, se você clicar com o botão direito, vai aparecer as propriedades e tem um campo lá de descrição. É ali que eu colocaria o máximo de informação possível. Tipo, a atividade precisa ter tais e tais informações, o pedido precisa ter tais e tais informações, data de produção, horário de fabricação, local de entrega, mas à parte. Tem empresas que elas literalmente criam um documento à parte, um documento no Word ou no PowerPoint. Agora, a própria ferramenta oferece um recurso para que você descreva, detalhe o que que é aquela atividade. Sempre que possível. A identificação coloque bem simples,
mas o detalhamento tem um local específico para que você coloque o máximo possível de informações para depois dar o suporte. A ideia é, a pessoa chegou na organização, ela tem a visão geral do processo, ela consegue entender quando o processo começa, onde o processo termina, mas quando ela quer ver os detalhes, que algumas pessoas chamam como POP, o procedimento operacional padrão, certo? Ela veja num documento à parte. Dessa forma, o fluxo não só fica simples, como fica fácil de manutenção, mas quando ela quiser informações mais detalhadas, ela terá um documento de apoio, ok? Se eu não Boa. respondi, por favor, pessoal, reforce, tá? A pergunta. Tem mais uma dela também aqui. Ela diz assim, ó, no gateway não pode inserir regra de negócio no seu detalhamento. Ela pergunta isso, né? Se no gateway não pode inserir a regra de negócio no detalhamento. Porque, Vamos segundo lá. ela, na prática, isso ajuda muito nos levantamentos de requisitos, principalmente nas atividades paralelas. Agora, Fé, né? Se você puder comentar aí essa questão de por que não nomear esses gateways, né? E não poder aí colocar esse detalhamento dentro do gateway. Vamos lá. Para começar, nós temos 5 tipos de gateway em BPM. Complexo, baseado em eventos, baseado em dados. Então, o que que acontece? Primeira coisa, quando a depender do tipo de gateway que você escolher, ele já vai ajudar muito, o exclusivo, o inclusivo. Agora, o detalhamento da regra é na documentação do gateway. Você tem que lembrar que quando a gente faz o desenho em DPMN, esse desenho é o desenho que a área de TI depois vai usar para automatizar o processo. Então, essa regra de negócio, que tem que atender a determinados requisitos, que vai impactar em determinadas situações, que depende de tal informação para funcionar, é no detalhamento de documentação. No desenho do fluxo, você vai colocar uma decisão, vai escolher qual que é o gateway que mais vai atender a sua necessidade. Pode ser um inclusivo, um exclusivo baseado em dados, pode ser um complexo, e na documentação que você vai explicar a regra de negócio, ok? Lembre-se, o desafio é você fazer um fluxo simples, seja fácil de entender, mas que o detalhamento ali que você explique qual que é a regra, como é que ela funciona. É nesse detalhamento que você vai ter muito mais liberdade para colocar as informações, os detalhes, as características que a sua regra do negócio exigiu, ok? Boa! Acredito que ficou respondido, Elaine. Agora vamos para Layara Rodrigues. Ela é da consultoria ClickUp. Ela pergunta aqui Layara se Rodrigues. isso, Layara Rodrigues. Pergunta se o Visage é a melhor ferramenta para mapear processos ou se você também tem outras sugestões. Bom, vamos lá, Layara Rodrigues, tá? Eu trabalho com uma Layara Rodrigues, que é de Pernambuco. Se for ela, um abração. Uma moça muito querida. Mas vamos lá. É que sim, qual que é a melhor ferramenta? É difícil de responder, porque tem pessoas que, de repente, vão gostar da ferramenta da Oracle, da IBM. Então, tem algumas pessoas que identificam com determinado tipo de interface, as interfaces têm uma cor que ela gosta. Então, a dizer qual que é a melhor ferramenta, eu acho que é o seguinte: algumas coisas que eu gosto do Visage. Ele tem uma interface agradável, ele é simples de utilizar, ele, assim, é fácil de manipular os componentes, né? Então, e para o fim que eu utilizo, que é um fim educacional, ele é gratuito, ok? Agora, com certeza, existem outras ferramentas que têm um poder, assim, de produção altíssimo. E, então, a gente pegar uma ferramenta da IBM, uma ferramenta da Oracle, o poder de produção é fora de série. Então, assim, é gosto, né? Não dá para se discutir. Eu já vi pessoas dizendo, não, a melhor ferramenta do mundo é da Oracle. A melhor ferramenta do mundo Boa. é da IBM, né? Então, depende de pessoa para pessoa. Às vezes, uma ferramenta da Oracle da IBM vai entender muito mais aquele modelo de organização que o Visage. Às vezes, o Visage vai entender muito mais que essas outras ferramentas. Então, depende muito, assim, o contexto, o desafio,
às vezes a interface da ferramenta lhe agrada muito, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que detestam o OpenOffice, o BROffice. Eu conheço pessoas que dizem que é a melhor ferramenta do mundo. Quem já usou uma dessas aí sabe o que eu estou falando, né? Então é uma questão assim É muito, né, verdade. de pessoa para pessoa, fica difícil de responder. Boa, então, Fêmea, eu acredito também, né? Deixa eu comentar aqui na BPMP a gente tem a Interact, que é mantenedora aqui na BPMP, uma ferramenta aí brasileira de mapeamento de processo, automação, e tem toda essa parte também, né, de serviços na ferramenta. É uma ferramenta que usa notação BPMN, então também é uma boa dica. Além dela, tem a Neomind, fez uma live conosco aí outro dia e trouxe cases muito importantes construídos nessa ferramenta também. E aí tem representantes no Brasil. Eu sei que no Bizarre, no passado, o problema muito era o suporte, né? Que ele era um suporte exclusivamente estrangeiro e aí deixava às vezes os analistas aí com uns bugs na mão, mas acredito que sejam coisas que já foi resolvida ao longo do tempo e acontece com tudo que é sistema. É. Agora, Eu diria assim, para complementar, o desafio hoje da ferramenta é o que escolher, que a gente deve ter, acho que, mais de 50 opções no mercado disponível, verdade. cada umas com mais recursos, outras com menos recursos, mais vantagens, né? Mas ferramenta é gosto, né? Gosto não se discute. E também tem a questão de custo, né? Que aí depende muito Sim. da escolha do projeto, enfim. Mas todas elas têm uma coisa em comum, que é trazer essa parte aí de modelagem, aí numa versão free que dá para sair experimentando antes de adquirir. Já é uma boa Eu também. diria que um divisor de águas que tem, quando a gente começa a gostar mais ou menos de uma ferramenta, é quando você vai para a automação. Algumas são muito mais fáceis. E Ah, nessa, e até boa. então você achava que a ferramenta era bacana, só que quando vai para a automação, ela é tão trabalhosa que você acaba indo para outros caminhos, né? Eu acho que a automação é um divisor de águas quando você fica ou muda de ferramenta. Boa. Até tem alguém que comentou aqui se você já usou a Interact Solutions. E se sim, o Não, que achou? Ainda não usou, né? né? Não, Então vamos lá. Como não tive a alinhar o chance. desenho. Opa! Desculpe, pode falar. Não, Germano, pode continuar. Eu não conheço. E se alguém um dia quiser me convidar para apresentar a ferramenta, fique bem à vontade. Depois eu vou mostrar de novo os meus contatos. Que em se tratando do processo, eu sempre gosto de aprender com as pessoas. Então, se alguém um dia quiser me apresentar alguma ferramenta, por favor, me mande um convite que eu vou aceitar com muita alegria. Boa. Outra coisa aqui, o Caio Rodrigo pergunta se o vídeo esse aqui vai ficar gravado. Sim, vai ficar disponível no canal. Basta ir lá acessar de novo a BPMP Brasil com Z no YouTube. Agora, o João Filho te faz outra pergunta. Como alinhar o desenho de processos à estratégia organizacional de forma prática e mensurável? Vamos lá. João Filho, tá? Antes de responder a pergunta, então talvez esteja alguns colegas de trabalho, ou ex-colegas, ou alunos, ou ex-alunos, tá bom? Então, como eu não consigo ver vocês, desejar um grande abraço e obrigado por ter vocês aqui. Respondendo à pergunta de João Filho, vamos lá. Então, essa questão de alinhamento de processo à estratégia. Então, algumas coisas que ajudam muito isso. Você não vai conseguir alinhar o processo à estratégia da empresa se você não souber o que que é a missão e a visão da empresa. Como assim missão e visão da empresa? Porque olha só, vamos pegar o caso da Gol, mas vamos pegar a Gol do ano 2000, quando ela entrou em operação. A Gol, quando entrou em operação no ano 2000, ela precisava de 30 pessoas a menos para sua operação de aeronave. Enquanto outras empresas acreditam que precisavam de 90 pessoas por aeronave, a Gol precisava de 60 pessoas por aeronave. Ela não tinha serviço de bordo, ela tinha uma série de operações a menos que as outras empresas. Mas se você for observar, eu não sei qual que é a missão, a visão da Gol hoje, mas naquela época
ela tinha insights tipo ser uma empresa de fácil acesso, oferecer passagem a um custo reduzido, oferecer um serviço de embarque rápido. Então, quando ela começa a dar esses insights a um baixo custo, a um embarque rápido, a um custo acessível, então você já começa a ter alguns insights que os seus processos eles vão desconsiderar operações tipo serviço de bordo com alimentos perecíveis, não vai fazer parte do processo. Então, se a Gol, naquela época, tinha algum processo desenhado, alguma orientação, com certeza a pessoa que desenhou esse processo ou fez alguma coisa voltada, nem que fosse um procedimento operacional padrão, ela deve ter tido acesso à estratégia, ao que a Gol estava buscando, para que esses processos fossem desenhados de acordo com o que ela estava buscando. Caso contrário, ele ia considerar o que as outras empresas consideravam, que era um serviço de bordo mais elaborado. Então, sempre busque ver qual que é a estratégia da empresa, qual que são os objetivos, porque em cima dos objetivos é que os seus processos vão começar a ser desenhados. Então, nós vamos ter um objetivo lá de aumentar a venda, de a empresa se tornar mais digital. Então, os seus processos vão ter que considerar não só uma venda balcão, mas uma venda online, uma venda por aplicativo móvel. Mas se você não souber a estratégia, você não vai conseguir alinhar o seu processo com isso. Considere, por exemplo, se ela estiver utilizando Balance Scorecard, então ela tem lá uma perspectiva de processos internos, então ela tem o objetivo de ter processos menos onerosos. Pronto, então você já sabe que você vai ter que ter uma maneira que os seus processos eles consigam rodar de uma maneira mais otimizada, e muitas vezes não é cortando o processo, sim acrescentando uma automação, acrescentando mais recursos que permitem ele a ter essa otimização que está na estratégia da empresa. Então, muita atenção aos insights, ao que diz a estratégia, aos objetivos, às iniciativas, principalmente, para que você consiga desenhar os seus processos. O problema é que muitas vezes o profissional de processo ele não tem acesso à estratégia da empresa. E muitas vezes a empresa ela não elaborou bem a sua estratégia, não está claro qual que são as metas, quais são as iniciativas. E em outras situações a empresa até pode ter um bom planejamento estratégico, tudo, mas quem tem ele está fechado apenas para alta gestão. Então, volto a falar, você tem que ter acesso Hoje é uma loucura a empresa fazer seus processos, sua estratégia e não envolver o pessoal do processo de negócio. Porque a empresa ela pode ir para um lado e os processos de negócio irem totalmente para outro. E aí você começa a entender por que que muitas vezes você olha para uma empresa ou lembra de uma, nossa, como os processos lá eram quadrados, como a gente fazia coisa que não tinha nada a ver, quanto processo era gerado, quanto relatório era produzido para ninguém ler, por quê? Uma das causas é que os processos não estavam alinhados com a estratégia da empresa, ok? Eu espero ter respondido a dúvida, João Filho. Essa é uma questão complexa, um desafio para todo profissional de processos, né? Conectar a estratégia, a gestão aos processos. Agora, Exato. Fener, mais uma pergunta aqui, essa é do Lucas Narciso de Moura. Ele pergunta: qual é a melhor forma de representar um robô de RPA ou agente de IA no processo, como um ator interno, uma lane, ou um externo, uma pool? Vamos lá. Essa questão de agente de IA, eu diria que ainda estamos amadurecendo bastante. Tem empresas que estão mais evoluídas, mas o que que eu faria? Então, se eu tivesse que representar um agente de IA, assim, esse agente, ele tem uma participação muito grande no processo, porque imagina assim, o agente de IA, ele é um atendente que ele vai fazer todo o grande filtro, dar o bom dia, responder as principais perguntas, dar os direcionamentos. Então, perceba que ele pode ter uma participação muito grande no processo. Eu representaria ele como um pool, tá? Uma piscina, e que talvez tivesse vários estágios aí dentro. Então, observe o quão esse agente participa do processo. Agora, digamos que esse agente ele tem uma participação muito pontual.
ele vai responder determinados tipos de dúvida, ele vai dar direcionamento. Em alguns casos, ele vai ser utilizado numa situação muito específica. Por exemplo, eu vou estar utilizando um agente de IA para fazer uma revisão do artigo que eu estou produzindo em inglês. Então, percebam, eu vou ter que fazer todo o artigo, toda a pesquisa, toda a referência, toda a construção dele, para no final, quando ele estiver pronto, lá eu vou colocar um agente de IA que vai ver se aquele inglês está um inglês que quem for revisar vai conseguir entender. Então, ele tem uma participação muito pontual. Nesse caso, talvez uma lane seria suficiente, talvez uma atividade muito específica, agente para revisão seria suficiente. Então, a dica que eu dou é o quão ele está envolvido no processo, que a depender do seu envolvimento, será ou uma piscina, ou uma lane, ou, se for o caso, uma atividade. Ok? Boa. Então dá para, como não tem uma regra, né, taxando isso, o que for mais prático e mais, né, eu diria, Vocês, legível na organização, vale a pena adotar. vocês têm que Bom, lembrar que a gente pode utilizar as lanes e que são as raias ou que são as piscinas, para representar a solução de software. Às vezes, uma lane ela é representada por um sistema específico, tá? Então, não é que não deixa de ser um ator que participa do processo, ok? boa. Agora aqui tem uns comentários do Carlos Sérgio que fala. O primeiro deles, ele comenta que o símbolo do BPMN que é mais se aproxima é a atividade do tipo de serviço, pois geralmente rodamos bots ou agentes com as chamadas a web services, integrações. Ele está só comentando aqui durante a live sobre isso. Você quer Que quando participar do comentário? É, né? tem que assim, quando você está colocando as atividades, você pode personalizar essas atividades. Quer dizer, a personalização ela ajuda também que você assim, escreva menos. Então, tem atividade que você colocar uma mãozinha, que você está dizendo que é uma atividade extremamente manual, não tem tecnologia envolvida. Tem a figura, se eu não me engano, parece uma um desenho relacionado à configuração, que é o que representa o serviço, que aí pode estar representando o API, e se for, no caso, um agente também é outro recurso. Então, assim, independente se você estiver utilizando uma configuração de atividade, que é o Carlos Sérgio sugeriu, ou estiver utilizando recurso de Lane, ou a própria atividade de processo, lembre-se, a documentação é que vai ajudar a dar esse suporte. Então, quando a pessoa vê lá uma atividade de serviço, pô, mas o que que é isso aqui? A documentação vai dizer, nesse caso, eu estou utilizando uma API, nesse caso, eu estou utilizando um agente de IA, que é o que vai dar o suporte para tal operação. Então, abuse, né, do recurso de documentação do processo que vai ajudar a minimizar muita dúvida. Boa. Fênix, também tem uma pessoa aqui comentando que não conseguiu baixar o material. Talvez seja aquela parte lá que você compartilhou o QR Code para as pessoas baixarem o material. Bom, vamos lá. Eu pergunto, tá, se mais alguém teve essa situação aqui, tá bom? Que daí, se for o caso, eu vou pedir ao meu pessoal de suporte, a gente, se for o caso, gerar um novo QR Code, tá bom? Então, o pessoal que está nos assistindo, dê um feedback, ó, eu não consegui, para a gente saber se é um caso isolado, ou se for um caso isolado, a pessoa pode mandar um e-mail que a gente responde em cima com o arquivo em anexo, tá bom? Isso. No mais, Fênix, são diversos os comentários aqui. Depois você precisa se deliciar com os comentários do pessoal aqui na live. Hoje foram muito ativos. A gente teve 65 pessoas presentes durante a live. E aos que restam aqui são 55. Eu gostaria de pedir aquele joinha, né, de sempre, para colaborar com o nosso canal. Vendo a Áquila aqui lá de Maceió, de Alagoas, para aquelas bandas aqui. Gente, tem Gosto gente muito do de Maceió. Nordeste, de São Paulo. Já vi gente do Nordeste, mais de um estado está presente. Que bom mesmo. E a galera colocou aqui. Muito obrigada aí pela presença de todos em mais uma live aqui.
Fener, faça a sua despedida. Bom, antes de eu me despedir, nosso gerente regional, Carlos Márcio, levantou a mão. Carlos Márcio, seja muito bem-vindo e a palavra está Opa, com você. Opa, é, é como é sua que tá, voz, pessoal? Carlos. Tudo jóia? Como é que estão vocês? Tudo tranquilo? Estão me escutando bem? Tudo Perfeito? ótimo, Carlos, por aqui. Perfeito. Bom, eu queria agradecer, tá? Esse evento foi maravilhoso. A gente sabe que sem essas boas práticas a gente não consegue transferir o conhecimento. E se a gente não consegue transferir o conhecimento, a nossa missão falhou, tá? Eu conheço o Fener há muito tempo. Ele é um queridão, tá? Prata da casa. E a Obrigado. gente, e a gente fica honrado, né? Ele acabou de voltar aí de um pós-doc na Alemanha, está cheio de novidades, cheio de informação. E eu queria agradecer, porque é uma honra tê-lo aqui. O Fener, ele leciona e está ativo, né, em todas as frentes aí de BPM há muito tempo. Então, assim, é aqui do Ceará, esse evento é um evento realizado pela BPMP Ceará, tá? Aí a gente tem que citar aqui e agradecer o suporte do Carlos Sérgio, né? A gente tem que falar aqui da Marcele, tá? Do Alexandre Souza, tá? E agradecer o suporte da Nacional, da BPM Brasil, que sempre colabora com a gente, tá? E fazer o convite que vocês fiquem realmente antenados, ligados nos eventos. Aqui nós estamos fazendo um evento por mês, tá? Seja ele presencial ou remoto. Então, são diversos eventos, aproveitem aqui essa transferência de conhecimentos e nós ficamos à disposição nas redes sociais. Qualquer problema com os documentos que foram passados via QR Code, por favor, nos procurem, será um prazer colaborar. E mais uma vez, agradecer a Viviane, o Carlos Sérgio, o Germano Fener, por esta aula. Foi muito importante. Eu deixo aqui meu agradecimento. Mais uma vez, obrigado. Em nome da BPM Ceará, a BPMP Ceará e a BPMP Brasil. Bacana, show de bola. Bom, meus queridos, então, para quem investiu o seu tempo hoje aqui, em nome da BPMP Ceará, eu agradeço a vocês. Também quero agradecer a Viviane, tá, que tem nos dado um suporte excepcional. Então, podemos dizer que, assim, do ponto de vista, é uma presidente que muito parceira, que realmente veste a camisa. E o que nós estamos buscando aqui é oferecer um serviço à comunidade, tá? A gente quer levar algumas coisas que às vezes são coisas que vocês estão precisando, alguma dica, a gente quer ofertar esse serviço à comunidade. A ideia, como falei, é que uma vez por mês a gente consiga ter um evento muito pontual, como está sendo esse, um evento bem direto ao assunto, mas que seja alguma coisa que vocês estão precisando. Ok? Então, lá no próprio questionário da avaliação, a gente listou esses eventos aí. A nossa presidente, Viviane, fique à vontade, quer fazer algum comentário? Oi, gente, muito obrigada novamente, né, Carlos, você, Germanos, o Carlos Lima e mais o Carlos Sérgio, né, que nós estamos com dois Carlos na sala, e você, Fener, muito obrigada por essa contribuição com a comunidade. Obrigada a todos que estiveram presentes até aqui, comentando, fazendo perguntas. E olha, o povo está bem ávido, viu, por saber mais. Vamos trazer mais disso com a gente, Fener. Fechou então. Boa Pessoal, noite. então, obrigado a todos que nos prestigiaram. Em outubro a gente se encontra de novo e estamos aí, né, para contribuir com todo mundo. Gente, grande abraço e até a próxima. Let's go. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Um abraço a todos.